Salve pessoal, hoje quarta-feira, dia especial, dia para você ficar em oração, muitas coisas espirituais acontecendo e é necessário você estar em oração. E nós vamos agora falar uma coisa importante, que é sobre negociação do Evangelho, uma negociação que talvez você faça, e é uma coisa muito complicada. Eu acho que vocês lembram de algo que a gente conversou há um tempo atrás. Falava sobre quando eu fui chamado para orar para um bandido que ia fazer um assalto e ele estava com medo, ele pediu a bênção e eu senti algo. Ele falou para que eu orasse para abençoar ele. Aí eu achei meio estranho, aí eu comecei a questionar e ele falou que estava com medo porque ele ia cometer um crime. Bom, eu poderia ter orado por ele para pedir a bênção. Eu estaria tentando abençoar uma maldição, abençoar um pecado. Entenderam isso, não? Então é complicado uma vida no sacerdote. Tem uma história aí que nós vamos ler daqui a pouquinho, só para você entender. Mas antes disso eu quero falar algumas coisas aí. Há uns dias atrás, umas semanas atrás, eu publiquei uma coisa sobre prostituição da igreja, prostituição do lar, e quanto que as pessoas se vendem em troca de prazer e perdem a salvação, né? Vamos ler uma historinha que está em Números 22. Esse Números 22 fala da história de Balaão e Balaque, né? Balaão era um sacerdote. Então fala assim, Números 22, verso 7, começa assim. Eu queria que você lesse 22, 23, 24, tá? Leia Números 22, 23, 24. Isso aí foi no tempo de Moisés. E aí fala assim: então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram a palavra de Balaque. Antes, se você ler antes, você tem o enredo aí. E ele lhe disse: passai aqui essa noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. O que é isso? Antigamente tinha-se o costume de se pagar para o sacerdote orar, falar, profetizar, fazer alguma coisa, pedir uma informação para ele. A informação de um sacerdote você pode considerar como profecia, e ele assume a posição. E depois dessa posição assumida, ele liga no céu e acontece. Então o que acontece? Quando uma pessoa começa a duvidar, eu acho estranho quando uma pessoa que está envolvida na igreja, conhece o testemunho, começa a duvidar. Achar, pastor que não gosta disso, pastor que não gosta daquilo. Você cedeu, eu não cedi. Então eu vou continuar não gostando disso, não gostando daquilo, porque foi o que Deus revelou. E aí, voltando, Balaque, ele começou a orar, e como ele pediu para os enviados de Balaque, né? E eles ficaram lá, os príncipes lá, né, que eles falaram. Aí no verso 9: e veio Deus a Balaão, que era o profeta, e disse: quem são esses homens que estão contigo? Você acha que Deus não sabia? E Balaão disse a Deus: por que fala isso? Por que Deus pergunta? Para que saia da boca da pessoa a verdade, dizendo: eu não estou enganado, eles são tal pessoa. Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito, que seria o povo hebreu, cobriu a face da terra. Muitos. Vem agora
amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. O que ele estava falando? Profeta de Deus lança uma profecia para amaldiçoar o meu povo, quer dizer, o teu povo, para que eu possa ganhar a guerra contra ele. Vê a cabeça desse povo, Balaão e Balaque. É a mesma coisa quando eu sou chamado às vezes para tomar partido de uma coisa, de um relacionamento, de uma partilha, de uma parte, e eu não tenho parte, né? A turma tem que entender assim: o errado é errado, o certo é certo. Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque Balaque queria ganhar uma guerra contra esse povo, que era muito. Você entendeu? Não é a mesma coisa quando às vezes você ora a Deus para abençoar uma coisa que é pecado, para abençoar uma coisa que Deus já falou não, que Deus falou não, e você pede para Deus ainda que aconteça tal coisa. Entenda. Vou dar um exemplo banal. Quando existe uma questão qualquer que tem duas verdades, e eu sei qual a verdade verdadeira, que está na palavra, a outra está fora, está no pecado, como está falando na palavra, e a pessoa do pecado me chama para que ajude em oração. Se eu for, quem é o errado? Eu ou ele? Ou eu? Porque eu sei, a pessoa sabe, só que quer ter uma concordância para que esse pecado quebre e a consequência dele quebre também, para que ele viva bem sobre o pecado. Loucura. 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 E aí, seguindo, vamos seguir a leitura aqui de Balaão, né? Aí, então disse Deus a Balaão, complicado, né? Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes de Moabita e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque, quer dizer, uma parte interessada no erro, prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Quer dizer, uma pessoa sempre tenta convencer o outro que ele está certo, mesmo no pecado. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. O que é isso? Olha só, o coração dele fica tendencioso e ele fala: vou pedir para Deus de novo, vamos ver, né? Porque é muita grana que está em jogo, né? Então veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Quer dizer, Deus concordou com isso? Não. É que pela teimosia de Balaão, Deus pôs Balaão em prova. Por quê? Deus já não tinha falado não? Por que se vai lá consultar de novo? Dá para entender? Por que vai de novo consultar Deus na mesma questão? Certo, certo, errado, errado. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe
E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, ou seja, ele estava montado no jumento, ia caminhando, e o anjo apareceu na frente dele com a espada levantada. E o que aconteceu? Por que e a ira de Deus levantou-se, se Deus falou para ir com eles? Porque a primeira ideia de Deus nunca muda. Nunca muda. Não existe isso de negociação com Deus, né? Então Deus quer mostrar para ele assim, ó, eu estou te lembrando uma coisa. Quer ver? Vamos ler aqui. E o anjo do Senhor lhe pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado em sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, caminho, onde tem vinha do lado e depois no meio, tá? E havendo uma parede desta banda e uma parede de outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se para desviar, porque Balaão queria ir, batia na jumenta, e ele viu o anjo, então ele começou a se esfregar na parede. E apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, olha só, olha a situação, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse a jumenta, o cara estava tão passado e começou a conversar com a jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então ele quase que o jumento falou assim: você me chama de jumento, mas você é meio atrapalhadinha, né? Você não está vendo, não? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu já 3 vezes, desviou de mim. Se ela não desviara de mim, diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com eles então agora, com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Por que aconteceu tudo isso? Pensa bem. Cafezinho que a Celinha trouxe. Vamos dizer que às vezes você está orando e Deus dá uma resposta, mas ela não é muito convicta para você. Você fica com dúvida. Aí acontecem outras coisas e tal, e você cede alguma coisa. Que é o caso de Balaão. Ele cedeu, ele foi consultar Deus de novo, que já não deveria. Aí o que Deus faz? Ele pega e fala assim: eu vou te ensinar uma lição para você aprender, entender, confiar em mim. Se fosse só na palavrinha, pode ser que começaria a dúvida e Balaão continuasse a fazer isso. Aí ele pôs o marco. Ele fez Balaão ver o anjo,
para que a palavra, ó, já mostrar o seguinte: você está contra a minha vontade. Eu vou te mostrar agora, só que agora você vai ter que cumprir uma coisa do jeito que eu te falei. Eu te dei uma outra chance. Você vai fazer aquilo que eu te mandar. Vai ser pior para você. Você falar assim, não e não e não. Acabou. Não, mas você quis? Então você vai lá. Agora vamos conversar, tá bom? E aí, o que que houve? Ouvindo então, pois, Balaque, que Balaão vinha, saiu de encontro até a cidade de Moabe, né? Onde ficam os Moabitas, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não tiveste a mim? Quer dizer, por que demorou, né? Chatinho, cara, ainda queria rápido. Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate Uzote. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Fez um churrascão. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos atos de Baal. Conhece esse nome, né? E viu Balaão dali a última parte do povo. Uma partinha. Quanto dinheiro alguém teria que pagar para você para fazer algo que você sabia que é errado, tá? Então essa história de Balaão era um adivinho, um profeta. Na época é complicado, isso aí tinha vários nomes, algumas outras coisas, né? Ele conhecia muito bem Deus, ao ponto de ser influenciado pelo Espírito de Deus. Então o rei Moabe tentou contratar Balaão para que amaldiçoasse Israel, então de modo que os moabitas conseguissem ser derrotados na batalha. Quando você estiver ouvindo essa palavra, pense no que teria feito se fosse Balaão, a proposta, e o que poderia aprender com o que aconteceu, né? O Senhor disse a Balaão que se os príncipes moabitas pedissem novamente para acompanhá-lo, ele deveria ir para dizer apenas suas palavras que o Senhor ordenasse, certo? E Balaão começou sua viagem e tal, e eu acho que Balaão tinha colocado no coração o dinheiro grande que Balaque tinha oferecido. Então o seu coração falou assim: eu vou lá, né? Tá aqui, né? Pensa, sua integridade está na venda. Então, igual Balaque queria que Balaão contrariasse aquilo que ele sabia ser o certo em troca de dinheiro, nesse caso. Mas você pode trocar por amizade, você pode trocar por interesse próprio de alguma coisa, você pode se vender por prazer, não é? É complicado. Normalmente por causa do dinheiro, por causa de uma posição, né? No verso 17 lá você vê que Balaão, a proposta ficou brava, né? Então você tem uma referência aqui de caráter, né? Então imagina você sendo Balaque e o outro rei da região lhe escreve porque estava pensando em contratar Balaão para amaldiçoar os seus inimigos. Qual seria a tua resposta? E pensa bem, né? Pedir para amaldiçoar uma coisa que está tentando acertar. Quantas vezes eu fui questionado e a pessoa faz chantagem até por telefone, por WhatsApp, por tudo, querendo que eu amaldiçoe uma pessoa ou que abençoe uma jogada, um inimigo.
Loucura, né? Eu tenho que a cada dia me fortalecer, sabe? Tem um texto em Tiago 2, verso 14, que fala assim: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que isso adianta? Complicado, não? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Quer dizer, tem pessoa que só faz a caridade, mas não obedece a palavra, e acha que é bonzinho, vai pro céu. Isso aí tem muita discussão sobre isso. Eu não vou julgar, mas pensa, até eu já caí num termo assim, mas a pessoa, ela era boazinha, né? Deus sabe do seu coração, né? Mesmo ela não obedeceu. Teria que parar de falar isso. E vou parar, né? Eu prefiro falar que eu não sei de nada. Porque tem pessoa que falece, morre, ou vive, né? E ela está fora da palavra. Está numa tradição e tal. E a pessoa acha que por ser boazinha ela vai pro céu, né? Então isso não é fé. Olha o que continua lendo aí. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque ao altar? Por quê? Obedeceu o que Deus pediu? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, do jeito certo, direcionada numa coisa. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, quer dizer, a obediência teve um sacrifício e foi beneficiado com a salvação do filho também. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é de Raabe, é uma prostituta que estava nos muros de Jericó. Ela não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que é isso, povo? Que adianta você colocar na tua mente que você está certo e não usando a palavra? A fé funciona, filho, quando está no jeito certo e no local certo. Você obedecendo vai dar resultado. O que está no meio disso se chama negociação do Evangelho. Você quer que o Evangelho dê certo da forma errada. Meus irmãos, vamos estar firmes. A palavra de Deus é inegociável. Inegociável. Olha o reino assim. Davi já falava assim, né? Os princípios do reino. Davi, olha o que falou no Salmos 16: Tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Legal, né? Então, tem alguns textos aqui, tá? Que falam assim. Eu não marquei, mas vocês sabem, né? Vocês sabem. Portanto, os que procuram primeiramente o reino de Deus e a sua justiça receberão por acréscimo todas as coisas que precisam. Ou buscai primeiro, também é um salmo, o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
tem bastante coisa, né? Que fala sobre isso aí. Então, quando você não faz isso, você tem outros deuses. Você não quer seguir o que Deus falou. Você é que nem Balaão, que tenta negociar, tenta dar um jeitinho de quase amaldiçoar. Eu queria que você lesse 22, 23, 24 lá de Números. Lê inteiro, com calma. Ele tenta negociar, o Balaão fica voltado a negociar. Depois ele ainda, né? E é horrível isso. Você já tentou negociar com Deus, você, num caso qualquer aí, você, Deus, mas eu sei que eu estou errada, mas, Senhor, eu sei que eu estou errado, mas eu queria tanto. Não é assim? Não negocie com Deus, não, filho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que é justo. Não queira mudar essa justiça como Balaão. Deus falou não. Ele falou, vou consultar de novo Deus. Então não, é mais ou menos. Você viu a consequência que deu. Você está entendendo? Então pensa, será que você não está sofrendo por querer negociar com Deus a tua vontade? Eu já avisei muita gente de algumas coisas que prejudicam a vida delas e elas não escutam porque não acreditam em mim. E eu estou falando uma coisa séria. Eu falo que Deus manda. As consequências não são mais minhas, são de vocês. Você não acredita? Não tem problema. No início eu era mais rigoroso, eu não tolerava. Eu agora aprendi. Deixa quebrar a cara. Certo? Se você me ouve a primeira vez, é como um Balaão. Você não vai sofrer as consequências. Você não vai nem bater na tua mula. O anjo não quase vai te matar. Se você precisa de a experiência fazer você cair, para você enxergar o teu erro, não é problema meu. Certo? Eu também não vou orar para que Deus aperte sua vida para que você saiba. Pessoal, está fazendo falta a briga comigo? Aquilo que você briga comigo? É muito forte? Você não pode abandonar? Deus é inegociável. Está entendendo? O que ele escreveu, o que ele falou, o que ele mostrou é inegociável. Eu sei que às vezes parece, mas isso é um gozo do pastor. Eu estou vendo lá na frente o que vai acontecer com os seus filhos, o que você está fazendo com o teu filho, com a tua filha, com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu marido. Por que isso? Porque são coisas inegociáveis na justiça de Deus. Quando Deus fala para fugir da aparência do mal, é para fugir. Olha só um texto, vamos ver. E você gosta de negociar com Deus. As amizades do mundo são inimizades contra Deus. Loucura, né? Vou falar de novo. As amizades do mundo são inimizades contra Deus. Quando você é amigo de alguém do mundo que faz a tua cabeça e te prejudica em algum gosto, você criou uma inimizade com Deus. Você está entendendo? Ok? Se eu falei não, é porque Deus falou não. Eu assumo perante Deus o que Ele me mostrou. Certo? Você quer fazer? Faça. Só que você está contra uma ordem que Deus deu. Aí as consequências são suas. Então Deus é inegociável. Deus é inegociável até com seus sacerdotes. Até o mais gostoso sumo sacerdote, ele não pode negociar com Deus um gosto, uma vontade, uma tendência, uma influência. Se essa influência for maligna, tchau. Ok? Eu quero que Deus te abençoe e te guarde. Pensa antes de agir. Pensa antes de fazer, de falar, de pedir. Um pedido errado para Deus pode significar sua morte. Pensa. Se você prova para Deus com os seus pedidos que o teu coração é iníquo,
Coitado de você, né? Deus não poderia dar aquilo que é bom, o que você não merece ou não pode, o que você vai deturpar mais ainda. Se Deus abençoa um erro, você aumenta o erro. Se Deus abençoa a coisa errada, a coisa vai começar a aumentar. Porque abençoa aqui, depois vai para outro, para outro, para outro, porque é mais gostoso. Entendeu? Deus, coloca essa frase: Deus é inegociável. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém.